Quando pensamos na vida afetiva feminina, parte do que acreditamos vem da infância e das referências das pessoas ao nosso redor, desde a família até os amigos. Agora você vai conhecer a história de Vitória, que precisou desconstruir muitos tabus para conseguir ter uma vida afetiva saudável. Na minha infância, o meu relacionamento com os meus pais sempre foi bem saudável, cheio de companheirismo, muitas atividades, muita coisa que envolvia toda a família também. Houve sempre muito apoio, muito espaço para a gente poder comunicar as nossas emoções e também para poder ouvir as emoções, as tribulações que aconteciam dentro da família. Então, sempre houve esse espaço para comunicar, para ser ouvida, para ser atendida também. Claro que teve alguns excessos, nem todo excesso é positivo, porque uma criança não tem essa maturidade para poder receber coisas tão pesadas ou às vezes de ajudar, de aconselhar. E às vezes a expectativa que o pai ou a mãe cria é que o filho o ajude, que o escute, que o aconselhe a lidar com aquela situação. E a gente não tinha maturidade para lidar com isso, mas acabou criando esse espaço da gente ouvir bastante. E quando a gente carrega isso para a nossa vida hoje, quando eu trago isso para a minha vida hoje, a gente acaba vomitando, acaba espelhando isso em outros relacionamentos. Então eu digo que esse excesso talvez não tenha sido tão saudável pelo fato de eu não ter maturidade para lidar com essas situações, para lidar com essas emoções tão fortes que é de um adulto. A criança é como uma esponja que absorve tudo o que está ao seu redor. E a partir disso começa a definir o que é certo e errado. Com Vitória não foi diferente. Suas primeiras impressões de casamento vieram de dentro de casa. O relacionamento entre os meus pais também sempre foi muito saudável. E a gente sempre se espelhava nisso. Quando a gente olha para essa imagem de pai, nossa, eu quero um esposo dessa forma, eu quero alguém que cuide, né, que seja amoroso, que seja assim com a gente no futuro. A gente sempre vê o pai dessa forma. Então, o relacionamento dentro da nossa casa, entre os nossos pais, sempre foi muito saudável também. A gente sempre imaginou que queria um casamento dessa forma quando a gente crescesse. E também teve os seus lados um pouco negativos, que houve certa construção de tabus, alguns tabus que a gente acaba levando para a nossa vida também. Cresci pensando que as famílias de um do outro, né, a família do casal, poderia ser uma barreira muito grande para aquele casamento ser feliz e que a gente deveria se afastar o máximo possível de todo mundo e para tentar ser feliz, porque a família era algo que poderia impedir que um casamento acontecesse, né? Aquela ideia de que o outro tem culpa. Eu não sou feliz porque o outro não faz isso, porque o meu esposo não faz isso, ou eu não sou feliz porque eu não consigo fazer isso pelo meu marido, né? Aqueles tabus. Tudo que eu carreguei da minha infância, da minha adolescência, se eu levar isso aqui para dentro, já era, meu casamento nunca vai ser feliz. Então eu trazia muitos tabus, principalmente com relação à família, sogro. Isso não pode, isso pode. Isso daqui não vai dar certo, se você fizer isso e aquilo não vai funcionar. Então, dentro do casamento dos meus pais, havia alguns certos tabus também que a gente carregou para a nossa vida hoje, que desconstruir esses tabus tem sido um processo e foi um processo também para chegar até aqui. Diante de tanta bagagem, as primeiras experiências de Vitória não foram as melhores, pois ela acabou levando muitas crenças para dentro das relações. Quando eu comecei a me relacionar emocionalmente, amorosamente com alguém, eu carreguei muitas bagagens da minha infância, da minha adolescência para dentro desse relacionamento. Tabus emocionais, comportamentais, religiosos também, bastante em peso. E acabou que isso afetou bastante a minha relação, a relação do outro também para comigo, e percebi que eu deveria desconstruir muita coisa para prosseguir ali o resto da minha vida. Então, alguns desses fatores foi o fato de errar. Quando eu errava, eu sentia uma culpa muito grande, erros pequenos. Eu não posso errar, eu tenho que ser a esposa perfeita, a noiva perfeita, eu não posso ter erros. E isso me trazia uma culpa tão grande que isso afetava o meu convívio,
afetava até a resolução do próprio problema ali dentro do relacionamento também. Alguns tabus religiosos também, alguns tabus que a gente cria a expectativa no outro, a gente espera. E uma dessas coisas que foi bem intensa foi o fato de receber informações emocionais de um adulto na infância quando eu não tinha essa maturidade para isso. E ao carregar isso para dentro dessa relação, eu também não soube como me expressar e como ter empatia para ouvir o outro e me comunicar de uma forma mais assertiva. Um desses tabus, uma dessas consequências foi essa construção que acabou acontecendo. A necessidade de ser perfeita fez com que Vitória aceitasse comportamentos abusivos e tóxicos numa dessas relações. Relações abusivas hoje em dia são muito comuns. E eu também já passei por uma dessas relações nessa caminhada da minha vida. E a gente acaba não percebendo ou querendo não perceber justamente porque a gente traz uma carência muito grande da infância. Eu trouxe essa carência e quando eu comecei a me relacionar e a entender a forma como aquela pessoa agia, eu coloquei a minha carência, o meu eu em primeiro lugar e comecei a ver aqueles traços ali, mas não conseguia me libertar porque eu também tinha fatores emocionais não resolvidos. Eu não tinha uma maturidade tão bem alicerçada, tão bem resolvida com essas questões emocionais, com essas questões saudáveis, de relação saudável, para poder logo me libertar disso. Então, acredito que a carência foi o primeiro fator que me impedia de enxergar. Nesse relacionamento abusivo, eu tive muito essa relação de ter empatia pelo outro e tentar entender que ele também trouxe muitas bagagens da infância, que o faziam ser daquela forma, mas que ele poderia mudar. Pela minha carência, eu não conseguia enxergar isso, mas eu pensava que ele poderia mudar, talvez dentro de um casamento, talvez a carência dele era grande demais, que eu poderia fazer alguma coisa para aliviar aquilo, ou tentar resolver os problemas da infância ou algo assim. Grande parte também dessa empatia veio por questões de ouvir muito a família, de tentar resolver muitos problemas, de tentar ser uma mãe na hora que isso não é assertivo, não estava sendo mãe de alguém. Então a ideia era, eu estou aqui para tentar cuidar, e quanto mais eu tentava cuidar, quanto mais eu tentava ser a mãe, mais eu reforçava aquele comportamento nessa pessoa, mas eu reforçava os atos abusivos e isso não estava sendo nada interessante. Graças a Deus, graças a conselhos, a amizades, a gente em algum momento conseguiu perceber e se libertar disso também. Após várias decepções amorosas, Vitória conseguiu entender muitas coisas e conseguiu, depois de um tempo, construir um relacionamento saudável. Hoje, sou uma mulher casada e tenho um relacionamento muito saudável com a escolha certa, mas até tomar essa decisão foi um percurso muito difícil, desde a infância, desde esses outros relacionamentos também. Então, quando eu conheci o meu atual esposo, éramos amigos, construímos uma amizade super saudável, me deparei com a pessoa certa para minha vida, nos apaixonamos, mas criei uma barreira, porque eu não estava acostumada a esse tipo de relacionamento saudável. Criei uma barreira muito grande pelos traumas, pelos tabus que eu trouxe desde a minha adolescência, desde todos os relacionamentos, e quase larguei de mão e deixei de viver essa relação. Então acabamos, o que foi o ponto de virada também para que isso pudesse acontecer? Eu enxergar que apesar dos traumas, que apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas expectativas, que eu poderia viver um sonho, que eu poderia viver um relacionamento extraordinário. E eu me permiti sonhar, me permiti enfrentar algo que para mim me dava medo. Eu tinha medo da perda, eu tinha medo de não ser perfeito, eu tinha medo de não ser perfeita. Então, eu tinha medo de construir, de trazer essas crenças negativas ou de viver novamente um relacionamento tóxico. Hoje, Vitória desfruta de um casamento feliz e saudável, onde ela e o marido decidem juntos como vai ser a dinâmica familiar. É muito importante para mim hoje
criar todas as minhas expectativas com base na minha própria vivência. Tem sido uma construção isso para mim, porque ao longo de toda a minha vida eu baseava todas as minhas ações no que as pessoas pensavam, no que os meus pais falavam, ou até mesmo no que a gente via por fora, porque o que a gente vê é uma parcela do que as pessoas vivem, do que outros casamentos têm, do que outras pessoas têm. É apenas uma parcela e a gente traz essa expectativa para nossas vidas. Mas construir isso dentro das suas próprias vivências, tirar os seus conselhos do seu próprio casamento, é uma coisa que muda vidas. Então, quando eu me transformo através das minhas vivências, é algo mais duradouro, é algo saudável.